dia, meu nome é Lucas. A gente vai fazer a apresentação do nosso trabalho hoje. Estou aqui com a Tatiane e a Tessiane. Tá? A gente vai falar sobre análise de dados descritivas e vai usar o exemplo prático a aviação aérea, incidentes e acidentes. O que é uma análise de dados descritiva? A análise de dados descritivas ela é nada menos, nada mais do que um processo de coleta de dados, onde ela consegue organizar, resumir e interpretar as informações daqueles dados que são mostrados. Ela ajuda a transformar esses dados brutos em informações claras, né? Revelando padrões e tendências. E, em termos populares, ela é um raio-x daquelas informações que estão sendo apresentadas para a gente, tá? Ela tem uma grande importância no nosso negócio. Por quê? A gente consegue ter uma visão clara do cenário atual do nosso negócio, para que a gente consiga tomar uma decisão estratégica de forma correta, né? Para quando a gente for ter um diferencial, a gente ser um diferencial competitivo, não apenas um diferencial por qualquer coisa. Para que quando a gente consiga ter uma projeção futura, seja numa expansão, seja numa aposta, enfim, que a gente consiga ter uma projeção futura de forma correta com aquela análise de dados que a gente está tendo, certo? E a gente vai falar sobre o exemplo no negócio. Pronto, gente, eu me chamo Tatiana e eu vou prosseguir com a apresentação do Lucas, né, falando sobre o exemplo nos negócios, tá? Que, no caso, a importância seria a análise, uma delas, né, seria a análise do perfil dos clientes, que um exemplo muito comum que acontece nos bancos, né? Como os bancos fazem, através da análise descritiva, a análise do perfil de cada cliente, né? Ele vai selecionar a idade, a renda e localização desses clientes e vai entender quem usa os seus serviços. Assim, vai possibilitar com que ele personalize seus produtos de acordo com a faixa etária de cada cliente. E agora, sobre os conceitos. Nós temos 3, né? E as medidas de tendência central falam sobre um ponto em torno do qual os dados estão concentrados, né? E aí, as medidas de tendência central são exemplificadas como a média, mediana e moda. A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos, né? A mediana é o valor central de um conjunto ordenado, tá? E a moda é o valor que mais se repete nesse conjunto de dados. Já as medidas de dispersão mostram como os dados estão distribuídos em torno da média. Um dado de medida central de dispersão, mais importante seria o desvio padrão, que ele mede a variação dos dados em relação à média. O desvio padrão, um exemplo comum, quanto maior o desvio padrão, mais oscilação de um preço referente à média ele vai ter. Então, basicamente é isso. Já a variância é o quadrado do desvio padrão. E a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Já os gráficos, eles mostram de forma clara e objetiva esses conjuntos grandes de dados, né, para que seja interpretado para quem está visualizando essas informações algo mais resumido, né, e realmente seja filtrado todos aqueles grandes números que são coletados. E aí é mostrado com histogramas, que é uma distribuição de frequência, e o boxplot, que é um resumo visual da média, quartos e outliers. E o que é regressão linear? Continuando sobre o assunto, nós temos dentro uma outra análise de dados, que a regressão linear é um método estatístico que serve para analisar a relação de uma variável dependente, que é um resultado, e uma ou mais variáveis independentes, que são os valores explicativos. Um exemplo da regressão linear é prever vendas futuras. Tá? Por exemplo, imagina que o gerente de vendas ele quer entender se há uma relação entre o número de ligações feitas pela equipe e o total de vendas realizadas. E aí, ao aplicar a regressão linear, ele vai descobrir que para 10 ligações a mais, as vendas vão aumentar em R$1.000, tá? Então, assim, gente, essas informações realmente permitem que as decisões estratégicas, no caso, permite tomar decisões estratégicas, né, nos negócios. E aí, nesse exemplo que eu trouxe, visa aumentar a equipe de vendas, investir
mais em treinamentos para melhorar os resultados. Pronto, eu vou falar um pouco sobre a regressão logística, né, que ao contrário da regressão linear, a regressão logística ela é uma probabilidade de um evento ocorrer ou não, quando a variável dependente é categoria. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de chuva. Ela é uma regressão logística porque vai ter uma probabilidade de sim ou não de chuva. Aqui um exemplo que eu vou utilizar é sobre um atraso na fatura. Eu sou aquele cliente que atraso várias vezes a fatura, mais de 2 vezes. Eu tenho probabilidade de sim ou não para cancelar? Sim, por quê? Porque eu tenho uma recorrência no meu atraso, então eu tenho uma probabilidade maior de efetuar o cancelamento desse serviço. E a gente utiliza o 0 para quando quando é um não, e a gente utiliza o 1 para o sim, que é como se fosse sim ou não, aprovado, reprovado. A gente tem esse termo que a gente utiliza, certo? O exemplo, como eu citei, é a probabilidade de chuva. Vai chover hoje, sim ou não? A gente trabalha com a probabilidade. Já na regressão linear, não. A gente trabalha com números, né? Com a regressão linear de números. A gente vai falar sobre o exemplo prático, né? Isso, a gente vai falar agora sobre o exemplo prático que a gente trouxe no nosso trabalho sobre os acidentes aéreos, acidentes e incidentes, né? Que, no caso, a aviação, ela é reconhecida como um dos meios de transportes mais seguros. Embora ainda ocorram acidentes, o objetivo desse trabalho é realizar realmente uma análise descritiva de dados referente a esses eventos na aviação, com o intuito de identificar padrões, causas e consequências. No caso, a gente trouxe números públicos, né, dados públicos, e aí a gente filtrou e colocou, né, com os gráficos para a gente dar uma abordagem, passar uma abordagem de que esses dados, que no caso que a gente tem, podem ser identificados e aí tomar decisões baseadas tipo, em relação aos acidentes, né? O que essa equipe de investigação, né, os departamentos de investigação podem fazer de acordo com os dados que eles têm atuais de causas, né, os motivos que mais acontecem nos acidentes aéreos. Então, tudo isso, essa análise descritiva, né, pode ajudar para que sejam evitados, né, e tenha mais ações preventivas, né, dos acidentes e incidentes aéreos. Então, realmente, como eu falei, o objetivo é determinar a frequência de incidentes e acidentes ao longo dos anos, né, investigar as principais causas desses eventos, avaliar as consequências considerando vítimas e danos materiais e comparar dados de diferentes regiões e tipos de aeronaves. Pronto, como a Tatiana falou, a gente usou coleta de dados e análises descritivas. A fonte de informações, como ela bem citou, são informações de conhecimento público, né? A gente foi lá no site da FAC e da IACAM, que a gente conseguiu ter esses dados que a gente vai utilizar com vocês. O período de análise, a gente tentou pegar até 2023, mais ou menos os últimos 10 anos, tá? Análise descritiva, a gente vai ver a frequência desses eventos, né? Com que frequência esses incidentes e acidentes ocorrem, as principais causas, o que levou a acontecer e as consequências, né? Infelizmente, a gente sabe que quando tem principalmente um acidente, a gente tem um número maior de fatalidade. Então, a gente consegue ter essa distinção através dos dados que a gente vai apresentar para vocês, utilizando, claro, a análise descritiva desses dados, tá? Na primeira coluna, a gente trabalha com a frequência que esses dados aconteceram, que esses incidentes e acidentes aconteceram. Os incidentes de 2015 a 2023, ele está em torno ali de 0 a 250 acidentes, ou seja, o ano mais baixo que teve incidentes foi no ano de 2015, que foram somente 150. O ano mais alto foi 2019, onde a gente teve 250 incidentes. Já de acidentes, né, a gente teve de 8 a 20 incidentes. Onde 2018 foi o ano mais baixo, que teve somente 8 incidentes. E 2019, no ano seguinte, foi o ano mais alto, onde a gente teve 20 acidentes. Uma crescente de 12 acidentes comparado ao ano anterior, né? E nisso a gente também vai falar sobre as causas. Infelizmente, hoje, a maior porcentagem de causa de acidente é erro humano, infelizmente. Seguido por falha mecânica, com 30%, seguido com condições meteorológicas, com 20%, e outros 10% são outros motivos de causa, certo? A consequência que isso traz, principalmente as vítimas, né?
A gente avaliou esses anos. No ano de 2018, a gente teve somente 30 vítimas. É um número alto, né? Comparado a 2019, que a gente teve 90, que Deus tinha o triplo, né? Então, assim, a gente teve uma crescente muito grande. E, querendo ou não, 2019, com 90 vítimas, foi um número alarmante, né? E hoje, a gente tem um exemplo agora prático, né? Vivenciado, a Marília Mendonça, uma cantora renomadíssima, uma cantora de uma categoria, de um quilate lá em cima. Infelizmente, veio a fatalidade, né? Da sua aeronave colidir com a fiação elétrica e com isso ela entrou na estatística de acidente aéreo. Então, assim, é um dado muito alarmante hoje em dia. A gente conseguiu trazer esses dados através de informações públicas e apresentou para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem se possível. Tati, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer pela atenção. E é isso. Obrigado, viu, gente? Tenham um ótimo dia.